A cartomante, Machado de Assis. Hamlet. Observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que eu fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim. Não acredito em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinha o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Tu creres deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura. Vamos a ela. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta, abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe uma casa e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse falar com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, Disse ela. eu levo os sobrescritos para comprar as letras quando as cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo e a rasgo-a. Nenhuma apareceu. Mas aí algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem, já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem, já, à nossa casa. Preciso falar sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas. Tinha um tom de mistério e ameaça. Vem, já, para quê? Era perto de 1 hora da tarde. Positivamente tinha medo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tio Buri teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Ao pé do tio Buri ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta. Vem, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde, e curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher, era cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e abriu uma gaveta. Um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos, primeiro é o que traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, Continuou ela. se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela. Explicou vivamente. Cartomante não sorriu, disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou as outras vezes as cartas e baralhou-as. As cartas dizem-me.
Camila inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um e nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo, não obstante. Era indispensável mais cautela. Ferviu invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rito. Camila estava deslumbrada. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou a gaveta. A senhora resistiu-me a paz do espírito. Disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, Disse ela. vá, ragazzo innamorato. E de pé, Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Quanto que é? Pergunte ao seu coração. Respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era dos 1.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela, e faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olhe a escada, é escura. Ponha o chapéu. Camilo achou o tio Buri esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Vamos depressa. Repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa, de volta com os planos. Reboava-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objetivo da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, Vá, vá, ragazzo innamorato. a verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Daí a pouco chegou à casa de Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa, subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta, ensanguentada. Vilela pegou pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão.